tarde estaremos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, palavra de Deus que liberta o homem e a mulher de sua escravidão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz no versículo 17 que Deus enviou teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nessa tarde vou estar deixando uma mensagem ao teu coração, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3. Diz o texto: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem no princípio da criação. E eles voluntariamente, ou seja, está falando que as pessoas negligenciam a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo, da humanidade. E aqui eles começam a negligenciar, dizendo: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foram tiradas das águas, no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de que estão encobertos com suas águas, com águas do dilúvio. Mas os céus e terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Aí ele diz no versículo 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que por alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que texto interessante, a mensagem a qual Pedro nos relata, que muitos murmuravam, negligenciavam, davam risada acerca de Jesus Cristo, a qual aqui ele mencionava a volta do Filho de Deus. Aquele povo, assim como ele começa a falar que nos últimos dias apareceriam escarnecedores, a qual nos tempos atuais também existe, porque muitos hoje dizem: ah, mas o meu pai me avisava, a minha avó me avisava, a minha parentela avisava acerca da volta de Cristo e Jesus ainda não voltou. Só que eu quero que você entenda que esse tempo a qual ele não volta é a misericórdia dele, para que nós venhamos se arrepender. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que todos venham ao conhecimento da verdade. O que eu vejo que me entristece é que a vida eterna está para todos, mas nem todos querem a vida eterna. A liberdade em Cristo é para todos, mas nem todos querem a liberdade de Cristo. Preferem viver segundo as suas concupiscências, segundo as suas vontades, segundo o teu pensamento, o que ele acha, o que ele pensa, aonde ele quer ir, ele vai. Só que quando a gente está obedecendo a Cristo, não podemos viver como se Deus não existisse, porque quando erguemos a nossa mão a Jesus, quem passa a nos guiar é Ele, quem passa a nos ensinar é Jesus. Só que devemos entender que há alguém superior acima de nós. O Deus Todo-Poderoso, a qual muitos professam a tua fé, mas não obedecem, a qual muitos falam do nome
nome dele, mas mesmo assim não acredita. Em João 14, no versículo de número 5, Tomé falava a Jesus, quando Jesus falava que iria ao Pai. Só que ele falava assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Que caminho é esse que o Senhor fala? Tomé era um homem que acompanhava Cristo, que presenciou seus milagres, prodígios e maravilhas. E o que eu vejo é o que acontece no meio da geração hoje, que confessa o nome de Deus, mas não sabe o caminho que leva ao Pai. Jesus ele falou no versículo 6 para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vemos que o povo não está sabendo o caminho que leva a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos 4, versículo de número 12, e que nenhum outro há salvação debaixo do céu, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos, se não for em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então quem perdoa os pecados, quem salva a humanidade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, não existe outro caminho. Não queira pegar atalho, que o atalho não te leva a Deus. O que te leva a Deus é passar pela porta estreita. O que te leva a Deus é passar pelo crivo do Evangelho. Quando eu te prego a palavra, eu não estou te pregando uma igreja, que a igreja ela não vai te salvar. O que vai te salvar é obedecer a palavra, guardar os mandamentos e se arrepender. O que salva o homem é a obediência na palavra. Aí você pode me falar: irmão, eu tenho um coração bom, eu ajudo o próximo, eu não uso droga, eu não roubo, eu não me prostituo. Mas eu quero que você entenda que o que vai te levar para o céu não é você ter um coração bom, ter atitude boa com o próximo, mas é se você receber Jesus na tua vida. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, eu creio, mas a Bíblia diz em Tiago 1,22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ouvir uma coisa, praticar outra. Ter fé é uma coisa, executar as palavras são outras. A Bíblia relata que quando Cristo estava ensinando os seus discípulos, a Bíblia diz que um deles veio avisar a Jesus, que diz que a sua mãe e os seus irmãos estão te chamando ali fora, Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para a multidão, falou assim: mas quem é a minha mãe e meus irmãos, senão aquele que ouve e pratica as minhas palavras? Entendeu aqui agora o ponto-chave? Que família não é aquele que acompanha, que família não é aquele que está lá orando. A família é aquele que ouve o que ele faz e que faz aquilo que ele disse. A família de verdade de Jesus é aqueles que praticam a palavra de Deus. Família é aquele que ora, família é aquele que jejua, família é aquele que anuncia o Evangelho sem querer ser beneficiado pelo teu dinheiro. Família que é família, não pensa no que você tem no bolso, mas pensa na tua alma. Então Jesus, ele quer que a gente venha pregar a palavra. Marcos 16, verso 15, ele diz: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E é o que Pedro falava no versículo 3 de 2 Pedro capítulo 3, que nos últimos dias veriam escarnecedores da fé. Então, para alcançarmos a salvação, devemos crer na palavra, praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que roubava, ele já não rouba mais, que aquele que se prostituía não se prostitui mais, que aquele que fazia sacrilégios para imagem de escultura não faz mais, porque o único Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então devemos entender que quando conhecemos a Cristo, não podemos andar conforme o mundo anda, não podemos viver conforme outrora nós vivíamos, nos deleites da nossa carne, fazendo o que a gente queria, indo aonde a gente queria, falando aquilo que a gente queria falar, praticando o que não devia ser praticado, mas praticávamos porque nós não conhecíamos Deus. Mas se você conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar teu cativeiro, vai tirar do teu coração a tristeza, que muitas das vezes procuramos preencher com bebidas alcoólicas, com uso de cocaína, com uso de maconha, que muitas das vezes procuramos satisfazer o nosso coração com jogos, com futebol, com campeonato.
não preenche o coração, só nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque procuramos coisas terrenas para nos satisfazer, enquanto Jesus está ali para poder preencher o nosso coração. Você entende uma coisa? Quero que você compreenda. Muitas das vezes esperamos de homens e de mulheres para receber um abraço, para receber carinho, mas eu quero que você entenda que a humanidade vai desapontar você. O homem e a mulher vai te deixar nos momentos difíceis, mas Jesus nunca vai te abandonar. O que eu te apresento é Jesus, irmão. Não tem outra coisa para te apresentar. Eu não vim aqui te falar que Deus vai te dar uma mansão. Eu não vim te falar que Deus vai te dar a chave da vitória. Eu não vim te falar que agora a sua conta do banco vai estar cheia de dinheiro. O que eu vim te anunciar é que Deus quer trazer a vida, que você se arrependa, se converta a Deus, pede para Ele te salvar e que você mude de vida. A pregação da cruz é negar a si mesmo. Marcos 8:32, Jesus falava aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, que tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? Nós negar nossas vontades, negar aquilo que a gente quer fazer, negar o que a nossa carne deseja. A nossa carne não quer pregar, a nossa carne quer estar deitada no sofá, assistindo Netflix, comendo pipoca, bebendo cerveja. É isso que a nossa carne quer: usar droga, se prostituir, adulterar. Mas Jesus, ele falou: olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Devemos negar as nossas vontades. Como Paulo falava: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Aí ele falou: olha, aquele que quiser, ele não está te obrigando. Ele não te obriga a seguir Ele, mas Ele faz um convite importante. E muitas das vezes a gente rejeita o convite de Cristo para aceitar o convite das raves, o convite do baile funk, o convite da prostituição. Você entende? Olha aqui para mim agora. Quanto mais você usa das coisas do mundo, mais você entende que não satisfaz a tua alma. E muitas das vezes você não quer abrir mão dessas coisas do mundo, porque Deus vai te privar de fazer esses tais atos. Ah, mas por que Deus é ruim? Não, porque Deus é bom. O Pai sempre vai corrigir o filho a quem ama. O Pai sempre vai nos ensinar o caminho que quer bem. Para você poder entender, se você vê teu filho crescendo, se você vê teu filho começar a crescer e começar a querer usar droga, querer começar a roubar, tu não vai corrigir teu filho? Tu não vai ensinar o caminho a ele? A Bíblia diz que é para a gente ensinar os nossos filhos, corrigir eles com a vara. Eu sei que nenhum pai tem alegria em ver um filho preso numa facção, em ver uma filha presa no prostíbulo. Ninguém tem prazer em ver os filhos largados nas ruas, nas esquinas. Mas o pai corrige o filho, assim como o pai corrige o filho, Deus corrige nós. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos ensina que o caminho do mundo é perverso, que as obras da carne é maligna, e que o que Deus tem para mim e para você é vida eterna, longevidade de vida. Você está entendendo que o amor de Deus, Ele nos limita de querer fazer aquilo que nos agrada? Porque o que nos agrada nos leva para longe de Deus. E o povo escarnece de Jesus. As pessoas dão risada quando pregamos o Evangelho. Mas eu quero que você entenda que o tempo é hoje, a hora é agora de se consertar. Não tem como alcançar arrependimento após morte. Não vem com ideia que vamos parar no purgatório, que isso não existe. Não vem querer me falar que a gente vai parar lá, meu irmão. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Quantos que morreram e não reencarnou de volta? Porque a palavra de Deus dizia em Deus 9:27, está ordenado morrer uma só vez, vindo após disso o juízo. Sabe que juízo é esse? O juízo de Deus, meu amigo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 22, versículo de número 11, Deus, Jesus fala isso, olha: quem é injusto, que faça injustiça. Quem é sujo, que se suje mais ainda.
Mas aquele que é justo, que faça justiça, e aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Versículo 12 diz: eis que cedo venho e trago comigo meu galardão para dar cada um segundo as suas obras. Deus abençoe, irmão. Creio na cura, viu? Glória a Deus. Então, como eu falava aos seus corações, devemos recorrer a Deus, que Ele é misericordioso para nos perdoar. E a Bíblia diz, em Isaías 55, versículo de número 6, buscar ao Senhor enquanto se pode o achar, ou invocar o quanto Ele está perto. Por que Ele diz buscar o Senhor enquanto se pode achar? Porque o tempo é agora. Se morrer do jeito que está, não tem salvação, meu amigo. Se não confessarmos a Jesus, não haverá vida em nós. E Ele diz que Ele virá com o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se você comete injustiça, se você deve, não paga, se você passa a perna no teu próximo, se você vive num mundo amando os deleites da carne, Ele vai vir com o galardão da injustiça. E naquele lugar onde Ele vai lançar os homens e as mulheres que amaram os desejos do mundo, é no inferno, onde há o fogo que nunca se apaga e o verme que nunca morre. E se eu falar quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Mas se você quer ir para o céu, então passe a obedecer a voz de Deus, passe a obedecer a voz de Jesus. Deus quer algo, Deus quer uma aliança contigo. Deus quer ter intimidade com o homem e com a mulher, igual Ele tinha no princípio. Quando Adão não tinha transgredido a voz de Deus, até mesmo se analisarmos após a transgressão, a Bíblia diz que em Gênesis 6, Deus destrói o mundo. Sabe por quê? Como aqui estava relatando, porque no coração do homem havia perversidade. No coração da humanidade havia maldade. No coração dos homens e das mulheres, Satanás habitava e ensinava a fazer o mal. A Bíblia diz que Deus trouxe o dilúvio na terra. Só que se analisarmos o que Pedro ele fala na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 7, ele diz que essa terra agora
Não tem ninguém perfeito. Mas Jesus nos ensina que se nós andar no caminho dele, o nosso corpo será transformado. De um abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado. Você está entendendo? O que eu te conto não é mentira. O que eu te conto, a mídia não te conta. A mídia pode até te falar de forma não tão explicativa, mas eles te falam um pouco a respeito de Jesus. Mas se você quer conhecer quem é Ele, qual é a sua profundidade, pega a Bíblia e leia. Porque a mídia vai maquiar uma imagem que não é. Não vão falar quem que é esse Jesus, que também não é só amor, mas é justiça. Hoje Ele está com misericórdia para a humanidade. A humanidade não quer, sabe por quê? Porque a humanidade quer viver na prática do adultério, quer viver na prática do homossexualismo, quer viver na prática do lesbianismo, quer viver na prática da fornicação, quer andar bebendo, se prostituindo. Mas a Bíblia diz, em Salmos 9:17, o Senhor lançará todos os ímpios no inferno e todas as nações que se esqueceram dele. Mas eu quero que você entenda que há um escape para a humanidade. Quando se arrependemos de nosso pecado, Jesus liberta o homem do crack, Jesus liberta o homem da cocaína, Jesus liberta o homem do homossexualismo, Jesus liberta do lesbianismo, Jesus liberta o traficante, Jesus liberta o assaltante. É para isso que Cristo veio, para pegar as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Outrora eu vivia traficando nas ruas, outrora eu vivia assaltando e sequestrando, mas Jesus me mostrou que Ele é o caminho dentro de uma penitenciária. E o que eu vi lá dentro não foi o que as pessoas me contaram. O que eu vi lá dentro foi meus próprios olhos que contemplou. Isso é para você poder entender que outrora eu também vivia nas mesmas paixões da carne. Mas Jesus abriu meus olhos dizendo: há caminho que para os homens parece ser bom, mas o final dele é a morte. Deus, Jesus, não nos ensinou a viver fazendo coisas erradas. Quem faz isso é Satanás, que nos induz e nos engana. Satanás, ele nos engana. Satanás, ele nos atrai. E no final, Satanás, ele leva a nossa alma. Jesus quer salvar. Jesus quer libertar. Jesus quer fazer morada na tua vida. Jesus quer trazer alegria no teu rosto. Escolha hoje a bênção ou a maldição. Tu tem o livre-arbítrio. Mas entenda, uma escolha errada vai fazer você sofrer a eternidade. Você já parou para ver que nós só damos atenção no telefone, damos atenção para as pessoas, vivemos em rodinha jogando, vivemos em boteco bebendo, mas não pegamos a Bíblia, não oramos, não agradecemos, não perguntamos a Deus o que Ele quer de nós. Você vê como é que o mundo nos distrai? Para onde você estiver agora e pergunta a Deus o que tem que ser mudado em mim. Eu estou te agradando, Jesus? Você vê que as pessoas hoje não querem perguntar. Uma coisa eu te digo: se você morre na vida de que você está, tu tem certeza da tua salvação? Mas analisa a tua alma, pensa para onde vai ser a tua eternidade. Aqui eu já encerro as minhas palavras. Tu tem um livre-arbítrio, mas uma escolha vai te fazer, uma escolha errada vai te fazer você sofrer para a eternidade, eternidade. Jesus está de braços abertos, só que nós que não queremos. Pensa na tua alma. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que a palavra de Deus floresça no teu coração. Que aonde você for, o Senhor te livre e te guarde. Que Ele tenha misericórdia da tua alma, para que você venha conhecer o Evangelho. Deus abençoe.